7h21. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente a partir de agora. Essa imagem ao vivo da capital gaúcha nessa manhã de quarta-feira, 18 de março. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 19 graus. Hoje à tarde pode fazer 29 graus e o dia inteiro vai ser com bastante sol. Descobertas fraudes em licitações para a coleta de lixo em pelo menos 12 cidades da região metropolitana, Litoral Norte, Vale do Paranhana e Serra. De acordo com o Ministério Público, empresas organizaram um cartel para vencer concorrência aqui no estado. O esquema teria movimentado, no mínimo, 5 milhões de reais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 12 cidades nesta segunda-feira. 6 empresários foram presos e um está foragido. Eles fazem parte do grupo que direcionava editais, incluindo exigências que apenas empresas escolhidas conseguiam atender. Quer pela criação de dificuldades estruturais, ou então gerando uma competição desleal. Com isso, se retira da licitação a sua essência, que é a competição. Quando tu retira a competição, tu retira a consequência da competição, que é o preço baixo. O Ministério Público agora investiga se houve participação de funcionários públicos e de políticos no esquema. Desde a elaboração da planilha, o preço máximo ter tido a conivência do órgão contratante, como eventualmente durante a execução de fiscalização ser deficiente. Então, somente análise caso a caso, não se pode dizer que em todos esses contratos haverá necessariamente participação dos servidores públicos. Todas as empresas envolvidas têm contratos que continuam em vigor e vão ser inspecionados pelo Ministério Público de Contas. No sul do estado, 18 viaturas novas estão paradas há 3 semanas, aguardando a agenda do governador José Ivo Sartori para fazer a entrega. Os veículos são para os municípios da região. Os veículos estão parados no pátio do 4º Batalhão da Brigada Militar em Pelotas. Das 18 viaturas, 9 estão para a região de cobertura do batalhão. As demais vão ser encaminhadas para Rio Grande e Jaguarão. Os novos veículos vão substituir alguns que estão em manutenção ou que se envolveram em acidentes. O CFO-Sul alojou aqui na sede do 4º Batalhão as viaturas de todo o comando regional e dentre essas viaturas estão previstas para o 4º Batalhão 9 viaturas, sendo 6 aqui para Pelotas e 3 para o interior, Piratini, Canguçu e Capão do Leão. Então, essa situação, com a chegada de viaturas novas, é a solução desses problemas. A Júlia Perati está de volta para falar mais sobre trânsito, Júlia. O que a gente tem? Pois é, Josmar. Por enquanto, boa notícia para os motoristas, está muito tranquilo, gente. Por isso a gente vai lá para fora para ver como é que está a movimentação. Aqui a gente vê imagens da zona leste de Porto Alegre. Essa é a Bento Gonçalves, lá com a João de Oliveira Mião. O pessoal que está vindo de Viamão começa a intensificar o trânsito, mas por enquanto não tem retenção. Essa é uma retenção um pouquinho só pela sinaleira mesmo, está bem tranquilo. Vamos para outro ponto agora, ver a situação das rodovias. BR-116, Praça do Avião, a gente vê que tem um pouquinho de nevoeiro. Esse é um alerta para os motoristas. Pode ter nevoeiro em alguns pontos do estado, mas por enquanto, movimentação muito tranquila. A gente aproveita essa imagem para falar de outras rodovias que também não têm ocorrências, como a BR-448, também é uma boa alternativa para os motoristas. Vamos agora para a entrada de Porto Alegre. Essa é a Avenida da Legalidade e da Democracia. Por enquanto, movimento muito tranquilo para o motorista que chega a Porto Alegre ou que sai da capital utilizando essa avenida, Josmar. Tem que lembrar que a câmera da BR-116 ela nos engana um pouco. Ali ela tem uma qualidade um pouquinho diferente, eu acho que até tem um pouco de poeira, talvez uma coisa, ela nos engana, às vezes não é neblina. Às vezes não é neblina, mas hoje, até a gente vai falar daqui a pouquinho no tempo, Josmar, a gente tem algum alerta para nevoeiro em alguns pontos do estado, mas é pouquinha coisa, só de manhã mesmo, depois de ciclo só aparece, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Tem que ficar atento, né? A gente falou de rodovias e tem novidades em algumas rodovias do estado, em uma pelo menos, né, Simone? Pois é, Josmar, a partir de agora, o governo federal é responsável por administrar grande parte da RS 470. A transferência do trecho da rodovia estadual para a União foi oficializada em Brasília. A assinatura do termo de transferência aconteceu ontem no Ministério dos Transportes, em Brasília. Participaram da solenidade o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, o governador do estado, José Ivo Sartori, autoridades e entidades empresariais.
A RS 470 tem aproximadamente 360 quilômetros no estado e liga os municípios de Barracão a Arroio dos Ratos. Desse total, 234 quilômetros entre Lagoa Vermelha e São Jerônimo vão passar para a gestão do Departamento de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. O governador garantiu que vai manter os trabalhos do contrato de restauração e manutenção de rodovias, o CREMA-Serra, no trecho da RS 470, que fica entre Bento Gonçalves e Nova Prata e que já está em recuperação. O investimento de 36 milhões de reais vai continuar, mesmo depois da federalização da estrada. Mais uma liminar impede o pagamento de salários de funcionários públicos no Estado de forma parcelada. A mais recente decisão da Justiça atendeu o pedido do Sinterg, do Sindicato dos Servidores Técnico-Científicos. Antes do Sinterg, representantes dos servidores de nível médio da Brigada Militar, policiais civis, agentes penitenciários, peritos, servidores da Procuradoria-Geral do Estado, todos esses sindicatos também já tinham conseguido decisões semelhantes no Judiciário. A determinação é que os salários sejam pagos integralmente até o fim do mês. E ainda há ações na Justiça dos sindicatos dos servidores do DETRAN, dos trabalhadores públicos da saúde e dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Em Brasília, depois de assinar a federalização da RS 470, o governador José Ivo Sartori conversou com a nossa equipe e falou sobre o parcelamento e atraso nos salários dos funcionários públicos. Estamos fazendo um esforço muito grande para superar algumas dúvidas que existem no Rio Grande do Sul, de que vai atrasar a folha de pagamento, vai parcelar, etc. Vai atrasar, vai parcelar. Nós estamos fazendo todo o esforço possível para que isso não aconteça. Então essa é a nossa decisão, esse é o nosso trabalho e esse é o motivo da minha presença em Brasília. Tomamos atitudes desde o primeiro dia de governo no sentido de tornar isso factível e possível de não ser realizado. Agora nós vamos falar sobre o tempo, Júlia. Começamos com tempo claro e expectativa de calor para essa quarta-feira. Isso mesmo, Josmar. Céu claro, calor e nada de chuva. Isso porque tem uma massa de ar seco que garante tempo firme em todo o estado. Vamos ver imagens do amanhecer aqui em Porto Alegre? Na capital, o dia inicia com 19 graus e a máxima vai subir, chega até os 29 graus. Durante o dia pode ter até algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva nem para aqui e nem em todo o estado. E ó, a gente vai estar assim nos próximos dias. A gente tem aqui a previsão para os 3 dias em Porto Alegre, quarta-feira sol, quinta sol, sexta sol. Destaque para as temperaturas máximas que vão subir, 29, 30 e 31 na sexta-feira. E bom, essa forte massa de ar seco garante um bonito dia de sol aqui no estado. Pode ter nevoeiro nos trechos de serra, mas logo ele se dissipa e o sol predomina em todas as regiões. E segue quente, principalmente à tarde. A gente tem máxima de 29 graus aqui na capital, 33 em Santa Rosa e 30 lá em Bagé. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão. O verãozinho. Uma empresa de telemarketing tem 200 vagas para atendente receptivo em Porto Alegre. O salário é R$ 788 mais remuneração variável. É preciso ter, a partir de 18 anos, ensino médio completo. A empresa oferece plano de saúde, assistência odontológica, vale transporte, auxílio creche, auxílio lanche, treinamento remunerado, convênios e descontos em faculdades e seguro de vida. Mais informações no telefone 31 23 27 86, código 51. São 6h30 da manhã, para você que está chegando agora. Bom Dia Rio Grande já mostrou na edição de hoje que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Para evitá-la, as crianças precisam ser vacinadas com 1 ano de idade, fazer o reforço 3 meses depois. Depois de um caso suspeito da doença em Porto Alegre, a Vigilância em Saúde emitiu um alerta epidemiológico. A região das Missões também está em estado de alerta, mas lá, por causa da dengue, na cidade de Caibaté, 7 pessoas contraíram a doença. O número de casos em todo o estado quase triplicou em apenas uma semana. A partir de agora, grande parte da RS 470 é de responsabilidade do governo federal. A transferência do trecho da rodovia estadual para a União foi oficializada ontem em Brasília. E foram descobertas fraudes em licitações para coleta de lixo em pelo menos 12 cidades do estado. De
De acordo com o Ministério Público, as empresas organizaram um cartel para vencer a concorrência. O esquema teria movimentado no mínimo 5 milhões de reais.